Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Máquinas Elétricas 2. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conceitos relativos às máquinas síncronas, né, em especial os geradores síncronos, e como é que se dá o cálculo da indutância mútua, né, a partir daqueles ensaios, daquelas ideias que a gente viu nas últimas aulas, né, ensaio vazio e ensaio por circuitos. Tá? Bom, então a indutância mútua, né, ela é importante por quê, gente? A indutância mútua, deixa eu pegar bem aqui, né, entre o enrolamento de campo e o enrolamento de uma fase. Ó. Então, a gente quer descobrir o valor da indutância mútua entre o enrolamento, né, de campo, é isso, e o enrolamento de uma fase, né, qualquer, uma fase φ. Tá? Geralmente, né, como a gente está comentando, geralmente assim, né, mas os motores ou os geradores síncronos, né, eles são trifásicos. Tá? Então, o gerador trifásico, que é o nosso caso então, aqui, ele tem as três fases, e aí você tem que descobrir também qual o valor de tensão por fase. Né? Consequentemente, você também tem indutâncias mútuas entre as fases. Tá? A gente vai ver isso aqui com mais atenção. Então, uma indutância importante, né, a indutância mútua, né, entre o enrolamento de campo e enrolamento de uma fase qualquer dessa máquina, no caso aqui o gerador. Né? Por quê? Porque a partir desses valores, né, pode-se determinar o valor ao que, gente? Do principal, que é a tensão gerada. Tá? Então, por exemplo, se você tem um gerador síncrono e você quer descobrir, né, o quanto aquele gerador ele pode gerar de tensão, né, você tem essa equaçãozinha aqui, tá? Geralmente utilizada aqui para os geradores, que a tensão gerada numa fase, não, por fase, não é isso? É igual, né, a 2π vezes o F. O F quem é, gente? Eu vou colocar aqui do lado. O F é a frequência, né? Frequência desse gerador. O L, φ, né, por fase, é o que? A indutância mútua. Né? Como a gente está querendo achar aqui. Indutância mútua. Para quem não sabe, né, eu não lembro, o que é uma indutância mútua? Por exemplo, se você tem um enrolamento, digamos, um transformador, né? Um transformadorzinho, que você tem o primário com N espiras, né? E uma tensão aqui, ó, V1, tá? Você também tem aqui um secundário, né? Estou pegando o exemplo do transformador para ficar mais claro. No qual você tem uma quantidade N2 de espiras, né? Do secundário, uma tensãozinha V2. A indutância mútua é o seguinte, gente, ó, toda vez que eu passar uma corrente aqui, né, nessas bobinas, o que vai acontecer com as bobinas? Vou ampliar elas aqui. Ó. Vai acontecer com essas bobinas? Ora, eu vou passar essa corrente, né, nessas bobinas. Consequentemente, vou criar um campo magnético que vai, ó, enlaçar a outra bobina. Tá? Consequentemente, vai induzir, né, claro, essa corrente aqui é alternada, né, a gente está considerando. Para quê? Para que haja nessa outra bobina aqui, ó, uma variação do campo magnético, consequentemente uma tensão induzida, uma fé induzida. E, por consequência, também a geração de uma corrente induzida. Tá? Então, à medida que eu passo uma corrente na primeira, né, na bobina N1, com a quantidade de espiras e tal, você também induz uma tensão, né, uma fé induzida no secundário. Consequentemente, olha só o que acontece. Ao produzir, vamos dizer assim, corrente, né, no secundário aqui, essa mesma bobina que está passando agora a corrente também produz, ó, nessa outra bobina, né, um efeito contrário também nela, gerando também o que? Outro campo magnético. É como se essas duas bobinas estivessem gerando, ó, campos magnéticos, né, campos magnéticos aqui entre elas. Isso aqui a gente chama, ó, de indutância mútua, não é nem o L mesmo. Né? Alguns livros colocam o M, né, que é para diferenciar da indutância própria. Então, a indutância mútua, você tem essa relação, né? Ou seja, a bobina 1 gera uma tensão induzida na bobina 2, consequentemente,
quando começa a ter uma tensão induzida na bobina 2, ela gera na bobina 1 a FEM contrária, vamos dizer assim, né? A gente chama que esses valores, né, são relativos, né, proporcionais aí ao valor da indutância mútua, tá? E a mesma coisa no motor, né? Como eu disse, o transformador é uma máquina elétrica estática e o motor é como se fosse um transformador girante, né? No qual aqui você tem o primário, né? Que pode ser, por exemplo, numa máquina síncrona, no gerador que nós estamos querendo, né? A armadura. E no enrolamento de campo, tá? Você tem aqui o secundário, tá? Que está lá no estatuto, tá bom? Então, você fazendo essa analogia fica mais fácil visualizar. Então, o valor dessa indutância mútua, né? Alguns livros colocam L aqui por fase, claro, né? Porque aqui lembrando que é só uma fase, ainda tem as outras duas, né? Você também tem a corrente aqui F, né? Que a gente chama aqui a corrente de campo. A corrente de campo. E dividido por raiz de 2. Então, se você quiser saber, por exemplo, né, a tensão gerada por fase, né, num gerador aqui qualquer, você se utiliza desses valores, tá? Olha, a corrente é prático medir, né? Você tem um medidor lá, você afere a corrente. Você tem a frequência da rede ou do gerador também, muito prático também você saber, né? O restante é constante, 2π, raiz de 2 é 2π. Falta você determinar aqui, gente, ó, a indutância mútua, né? E aí como é que a gente determina isso, tá? A partir de alguns testes que foram aqueles testes que a gente se utilizou, teste a vazio e teste de curto-circuito. Vou fazer um exemplo, né? Suponha que um técnico na empresa em que você trabalha, né, lhe mostre um relatório com os resultados de um ensaio a vazio, né, realizado em um gerador síncrono trifásico, né? Olha a frequência dele, 60 Hz. Então, já matamos aqui o primeiro elemento, que é a frequência do gerador, 60 Hz. Nesse relatório, lê-se, né, que uma tensão nominal, ou seja, ele está injetando uma tensão nominal vazio de 13,8 kV, ou seja, ele está colocando a máquina em vazio e colocando ela em cima dela, sem carga, né, por isso que é em vazio, uma tensão de 13,8 kV, ou 3.800 volts, tá? Quando ele fez isso, ele produziu uma corrente de campo de 300 amperes, tá? Então, não sei se vocês lembram, na nossa última aula, né, você tinha aquele gráfico que você tinha a relação, né, entre a tensão, a corrente, né? Isso no gerador. Quando você tinha aquela linha do entreferro, que é aquela linha que passa direto, né? E a outra linha, que é a linha que vai diminuindo aqui, que é a saturada. Essa aqui é a saturada, essa é a linha do entreferro, tá? Então, gente, o que acontece? Quando ele injetou, né, 3,8, injetou assim, né? Colocou a máquina em 3,8 kV, ele produziu, né, uma corrente de campo de 300 amperes, tá? Então, quando ele fez isso, ele se utilizou da linha de que, gente? De saturação, ó, de saturação da máquina, tá? Lembra disso. Então, o técnico chama a atenção para o fato de que, né, ó, extrapolando a linha de entreferro a partir de um conjunto de medidas feitas na máquina, pode-se mostrar que a corrente de campo, olha só, correspondente à mesma tensão de 3,8 sobre a linha do entreferro, então, ó, pronto, matou. Ou seja, ele está dizendo agora que é sobre a linha do entreferro, né? Então, sobre a linha do entreferro, ele está colocando aqui, ó, pegando uma corrente de 260 amperes. Então, perceba que ela caiu, né? Quando você pegou um pouco aqui essa mudança, tá? Quando ele pegou essa corrente aqui na linha do entreferro, tá? Ou seja, ele achou para essa linha aqui saturada um valor de corrente, ó, tá? Que foi de 300, né? E para a linha do entreferro, ó, ele achou um valorzinho menor, que foi 260, tá? Quando ele esticou aqui, né, para a linha do entreferro da máquina. Então, ficou bem claro aqui, ou seja, uma é uma indutância não saturada, né, que é essa aqui de baixo,
tá? Que é na linha do entreferro, e a outra é a indutância saturada, tá? Então, o técnico pede sua ajuda para calcular os valores, né, saturado e não saturado, da indutância mútua entre os enrolamentos de campo e o enrolamento de uma das fases do motor. Então, lembrando, né, que a gente está calculando, ó, a indutância mútua entre, né, o enrolamento de campo e o enrolamento, ó, de uma das fases, nesse caso aqui, desse motor, tá? Esse cálculo é importante, né, pois, de posse dos parâmetros da máquina síncrona, é possível analisar o comportamento da máquina em regime permanente, tá? Então, a pergunta é, como é que você ia fazer isso? Como é que você faria esse cálculo, né? Bom, vamos lá. Primeiro passo, gente, olha, primeiro passo é nós descobrimos qual o valor da tensão por fase, porque ele está pedindo também, ó, por fase, né? Ó, lembrando aqui, ó, ele quer o enrolamento de campo e o enrolamento de uma das fases. Geralmente, esses motores eles estão na configuração estrela, né? Por exemplo, você tem esse motorzinho aqui, ou essa máquina, bota chamar máquina, né? No qual que você tem essa configuração, né? Tá? E aí o que acontece? Ele está na configuração estrela, e aí você tem um neutro aqui, tá? No qual uma fase, né? Lembrando aqui um pouco lá de circuitos, uma fase, né? A tensão entre uma fase e o neutro, né? Que a gente chama tensão de fase, tá? A tensão de fase, ela é igual ao que, gente? A tensão de fase é a tensão de linha, ou seja, a tensão entre duas linhas qualquer, tá? Entre duas fases, dividido por raiz de 3. Em geral, o pessoal escreve assim, ó, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Gravem isso aqui, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto isso aqui em algum lugar. Ou seja, na configuração estrela, a tensão entre quaisquer duas fases, né, é igual a raiz de 3 vezes, que é a tensão de linha, né, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Lembrando que a tensão de fase é a tensão entre qualquer uma das fases, qualquer uma das três, e o neutro. Sempre tem que ter o neutro envolvido, tá? Quando ela é tensão de fase, ok? Muito bem, então como a gente quer calcular, né, a tensão, que é a tensão na armadura, ó, por fase, né, a gente tem o valor dela de linha, que é quanto? O valor dela é de quanto? 3.800 kV, volts, né? Ou seja, 13,8 kV. Então, a nossa tensão por fase, né, vai ser o quê? Ó? Quanto é a tensão de linha? 13,8 kV, né? 3.800 volts, que é o que ele colocou lá no ensaio. E aí eu divido esse valor aqui por raiz de 3. Né? Então, a nossa tensão aqui, ó, né, na armadura aqui por fase, né, é 3.800 dividido por raiz de 3. Vou calcular isso aqui, né? A nossa calculadorazinha básica. Então, ó, 13.800, lembrando que 3.8 kV, né, é como se eu pegasse 13,8 vezes 1.000, né, porque é o casinho, quer dizer que é 1.000, né? Dá quanto? Ó, 3.800, né? Então, dividido por raiz de 3. Ó, 7.967,43, ou se eu quiser transformar em kV também, né, divido por 1.000, tá? É isso? Então ficou aproximadamente 7,97, tá? Antes também de ser tão criterioso, né? Então 7,97, arredonda aqui. 7,97 kV. Isso aqui é a tensão em uma fase com o ensaio lá que foi realizado, tá bom? Então, ora, nós sabemos agora a tensão de uma das fases, né? Temos a corrente também. Agora é só calcular o que é a indutância mútua, né? Por uma fase lá. Ora, é só você isolar o L. Né? O que é que acontece quando você isola o L? O raiz de 2 multiplica por o EF, ó, então vai ficar assim, ó, o EF, né, por fase, né, vezes a raiz de 2, tá? Estou jogando só multiplicando aqui, meio pelos extremos. Esse cara aqui, 2, o F e o I vai para baixo, né? Ou seja, dividido por 2π vezes a frequência vezes a corrente de campo, né? Vai ser o que? A
indutância mútua, tá? Então, é basicamente isso que você vai isolar. Você vai isolar a indutância mútua e calcular o resto. Tá? Vamos montar aqui essa equação de novo. Bem bonitinho, né? Então, a indutância mútua, né, vai ser o quê? A raiz de 2 vezes, né, a tensão por fase aqui, dividido por 2π, vezes a frequência, vezes a corrente de campo. Pronto. Agora é só aplicar aqui os valores, né? Então, o EFA é o que? É 7,97K. Vamos explicar logo, né? A mesma coisa de 7.970 volts, aproximadamente, né? Então, 7.970 volts, tá? Dividido por 2 vezes π, né? Vezes a frequência, que é quanto? 60 Hz, né? Ele falou na questão que a frequência era 60. E a corrente de campo, a gente tem duas, né? A primeira corrente de campo, que é de quanto? Ó, 300 amperes, ele disse o que, ó? Que ele utilizou aqui o valor na tensão a vazio de 3.8, ele encontrou uma corrente de campo de 300 amperes. Essa corrente aqui era saturada ou não saturada, gente? A região de saturação, não foi? Então, para a região saturada, então eu vou até anotar aqui, ó, nós estamos calculando a indutância o que, ó? Para a região saturada, tá? Então, eu vou colocar até um Szinho aqui para dizer que é a nossa indutância saturada, tá? É de quanto? Ó, 300 amperes. Tá? Então, a nossa indutância mútua por fase, né, saturada, né, vai ser igual a quanto? Vamos explicar agora tudo isso aí, né? Vamos lá. Agora o resto a calculadora faz, né? Agora tem que prestar só bastante atenção para não errar nas contas. Raiz de 2 vezes, né, 7.970 dividido, né? Eu vou colocar um parênteses aqui para dizer que é dividido tudo aqui embaixo. Duas vezes. Cadê o π? O π está aqui, ó. E aqui em cima o π. Então é shift, né? Para pegar o valor dele, ó. Shift π, né? Então 2π vezes, né? 60 vezes, né? 60 que é a frequência, vezes o 300, que é a nossa corrente aqui da região saturada. Então dá igual, né? Fecha parênteses, dá igual, ó. 0, vou colocar aqui, ó. 0,0996, tá? 0, deixa eu apagar aqui, que bagunçou. Vamos lá de novo. Então ficou 0,0996 Henry, né? Lembrando que a indutância é dada em Henry. É isso? 0,0996. Ou a gente pode também arredondar, né? Colocar na notação científica, né? Então a nossa indutância da armadura por fase na região saturada vai ser igual a 99,6 mH. Como é que eu achei milha? Ó? Se você caminha 3 vírgulas, né? Então você tem que diminuir também. Ó. Milha é quanto? Milha é 10 a menos 3. Né? Então se você está aumentando 3 aqui, 0,0996, você está aumentando 3 vírgulas, você também multiplica aqui. Ó. Por exemplo, eu vou aumentar 3 vírgulas. 1, 2, 3. Ficou quanto? 99,6. Ora, se eu aumentei 3 vírgulas, eu tenho que diminuir 3 vírgulas aqui em cima. Tá? Por isso que ficou aqui 10 a menos 3. Legal? Se fosse o contrário também, né? Por exemplo, se eu tinha 99,6. Se fosse o valor 99,6, eu queria colocar em notação científica, né? Qual é o valor aqui? Se eu quero diminuir 2 vírgulas só, 1, 2. Eu diminuí 2 vírgulas, ficou 0,99,6, né? Ó, então, diminuir 2 vírgulas, eu tenho que aumentar 2 vírgulas lá em cima, tá? Então, só para... Acho que você já sabe aí dessa ideia, né? Muito bem. Então, nós calculamos o valor da indutância para a região saturada. Vamos calcular agora, né? Para a região não saturada, né? E aí é a mesma lógica, só que a gente tem que se utilizar do valor que ele achou, né? Da corrente. Quanto é o valor da corrente? Ó, 260. Então, vamos calcular a nossa indutância mútua por fase para a região não
saturada, né? Então vai ser, ó, raiz de 2 vezes a mesma equação, não vou repetir, né? 7.970 logo, né, que é a tensão lá por fase que nós achamos. 2π vezes a frequência, que é de 60, vezes a corrente, que a corrente lá agora é quanto? 260. Também agora é só recalcular, né? Vamos lá. Então vai ficar a raiz de 2 vezes 7.970. Nossa, ficou faltando um 7 ali, né? 7.970, tá? Dividido, né? Eu vou abrir um parênteses para pegar todo mundo. Então, 2 vezes, né? O pi, ó, é shift e o pizinho aqui, ó. Essa tecla, né? Vezes, né? 60, que é a frequência, vezes 260, que é a nossa corrente de campo na região da linha do entreferro, né? Lembrando, de novo, o entreferro é aquela região entre o rotor e o estator, tá? Aqueles pequenos espaçozinhos ali que existe entre o rotor e o estator. Muito bem, então dá igual a 0,11499. Então vou colocar aqui 0,11499, tá? Se a gente quiser, né, achar na notação científica, né, não está nem na notação científica porque ele não está entre 0 e 1, entre 0 e 10, né? Mas ele está aqui numa forma mais elegante, vamos dizer assim. Então, esse valor aqui vai ser, ó, a indutância por fase na região não saturada, né? Eu vou aumentar para colocar em milli também, para a gente colocar tudo na mesma grandeza, né? Então, se eu aumento 3 vírgulas aqui, ó, por exemplo, 0,11499, vou aumentar 3 vírgulas, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou colocar aqui um verde. Pronto. Então vai ficar aqui, ó. 3 vírgulas. 1, 2, 3. Ficou quanto? 114,99, né? Aumentei 3 vírgulas. Consequentemente, se eu aumentei aqui, eu tenho que diminuir lá em cima para manter a mesma ordem de grandeza, né? Então, o nosso valorzinho bonitinho, agora, né? Vai ser 114,99. 114,99, ó. Milhenres. Lembrando que o milho é porque o milho é 10 a menos 3, né? Bacana. Muito bem, então nós calculamos aí, ó, nossa indutância mútua nessa máquina, né? Tá? Na região saturada e na região não saturada. Tá? Primeiro ponto importante, o que é que você consegue perceber, gente? Que o efeito da saturação, quando eu saio daquela região não saturada para a região saturada, o efeito da saturação, né, ele reduz o valor da indutância mútua, né? Ou seja, quando ela começa a saturar, ó, a indutância mútua ela cai. Ela era de 114,99 mH, e quando ela saturou, passou a ser 99,6 mH. Será que ela cai muito? Vamos calcular. É só pegar e dividir, né? Ó, 99,6 dividido pelo 114, o que era antes, né? 114,99. Ó, 0,86 multiplicando para dar de percentual, multiplica por 100, né? Vezes 100, né? Por cento, não é isso? 100%. Vai dar 86,6. Ou seja, olha a queda aí, é grande, né? Ela cai para cerca de 86,6% do que era. Então ela tem uma queda de cerca de 14,4%, né? Mais ou menos. Então ela teve uma queda aqui, uma queda de 14,4%. Então ela cai para cerca de 86 do que era. Era 114 e passou para 99. Então tem uma quedazinha aqui de 14, e pouco. Dá uma queda boa, né? 14, mais de 10%. E o segundo ponto, gente, é que é o seguinte, quanto menor, né, a indutância mútua, maior a corrente, perceberam? Ou seja, quando ela cai aqui, ó, quando ela entra na região de saturação, a corrente que era, ó, 300 amperes. Quando ela não estava na região saturada, né, não saturada, a corrente era menor. Isso é bom e ruim?
É ruim, por quê? Porque quando você aumenta as correntes, né, que passam por eles, você acaba induzindo também a maior perda. É isso porque você acaba atravessando, né, esses enrolamentos com a maior corrente, muitas vezes necessária, né, até mesmo para manter o mesmo nível de tensão. Então você acaba tornando a máquina menos eficiente, aí entra maior perdas, esquenta mais, né? Então você também tem mais perdas elétricas, tá? Então tudo isso aí influencia. Por isso que é bom, né? Então, geralmente quando você aumenta aqui para a região saturada, né? Quando você vai para a região saturada, você também aumenta a corrente. Consequentemente, vai as perdas juntos, né? Naquela máquina. E ninguém quer ter perda na máquina, quer tornar ela mais eficiente possível, não é isso? Então você percebe que você também tem um aumento da corrente, tá? No resultado dos ensaios, né, que foram realizados, tá bom? Bom, gente, então isso só foi uma breve explicação, né, sobre também a importância desses parâmetros. Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom. Até mais.